Em meio ao turbilhão de notícias, as manchetes que gritam sobre desastres e conflitos, e a sensação constante de que o mundo parece desmoronar um pouco mais a cada dia, uma pergunta ecoa na mente de muitos. Será que, em meio ao colapso, ainda existe esperança divina? Esta é uma questão que o espectador, como tantos outros, se vê confrontando. As crises contemporâneas nos cercam por todos os lados. Vemos a instabilidade social corroendo laços comunitários, a economia global oscilando entre euforia e pânico, o clima mudando de forma imprevisível e, talvez o mais insidioso de todos, uma crise existencial que nos faz questionar o propósito de tudo. Não é apenas uma questão de notícias distantes, é algo que toca a vida do espectador diretamente, talvez no aumento do custo de vida, na incerteza do futuro profissional, ou na simples perda de conexão humana em um mundo cada vez mais digitalizado. Essas pressões, essas crises contemporâneas, geram uma busca profunda por algo mais, uma ânsia por significado que transcenda o imediatismo do dia a dia. Queremos segurança em um cenário de incertezas, propósito onde parece haver apenas caos. É uma busca inerente à condição humana, um desejo por uma âncora em mares revoltos. Mas essa busca não é nova. A voz da antiguidade, um coro de sabedoria que ecoa através dos milênios, nos sussurra que a promessa divina não é um conceito recém-nascido da nossa desesperança moderna. Ao contrário, é uma melodia antiga, um fio dourado que percorre a tapeçaria da história humana, oferecendo consolo e direção em tempos de adversidade. Desde os primeiros registros da civilização, a humanidade tem olhado para o alto, para o invisível, para o divino, em busca de uma palavra, uma garantia, uma promessa. O enigma da fé, portanto, não reside apenas em acreditar, mas em como essa promessa de Deus pode ser um farol em um mundo cada vez mais sombrio. Como podemos nos agarrar a algo tão etéreo e, ao mesmo tempo, tão fundamental em meio a desafios tão palpáveis? É um paradoxo que nos convida a uma jornada de descoberta, uma exploração que transcende o tempo e as culturas. Neste documentário, embarcaremos juntos nessa jornada. Vamos desvendar as raízes históricas dessa promessa, entender como ela se manifestou em diferentes épocas e como, apesar das adversidades, ela persistiu. Exploraremos a promessa não apenas como um conceito teológico, mas como uma força cultural, filosófica e, acima de tudo, pessoal. Veremos como ela inspirou arte, moldou sociedades e, de alguma forma, tocou a vida de inúmeros indivíduos, oferecendo-lhes esperança e resiliência quando tudo parecia perdido. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre o que realmente significa ter fé em uma promessa, especialmente quando o mundo ao nosso redor clama por respostas. É uma investigação sobre a resiliência do espírito humano e a persistência de uma esperança que se recusa a morrer. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Esta jornada nos leva, então, às raízes antigas da promessa, um conceito que não brotou do vácuo, mas foi plantado e nutrido ao longo da história da humanidade. Se olharmos para os textos sagrados e tradições antigas, veremos as primeiras manifestações dessa promessa divina. A história de Abraão, por exemplo, é um pilar fundamental. Ele, um nômade em um mundo incerto, recebeu a promessa de uma terra, de uma descendência numerosa e de que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Não era apenas uma bênção pessoal, mas uma semente de esperança para toda a humanidade, um pacto que transcendia o indivíduo. Muito antes, a aliança com Noé após o dilúvio, simbolizada pelo arco-íris, representou uma promessa universal de que a terra nunca mais seria destruída por águas. Esses não eram meros contos, mas fundamentos de uma compreensão de que o divino se engajava com o humano, estabelecendo um relacionamento baseado em garantias. A promessa, nesse sentido, funcionava como um contrato, uma aliança ou pacto. Não era uma mera declaração de intenções, mas um compromisso solene, muitas vezes acompanhado de rituais e símbolos que selavam essa relação. Essa ideia de aliança moldou profundamente a compreensão da relação entre Deus e a humanidade.
estabelecendo expectativas e responsabilidades mútuas. Ao longo das eras, diversos símbolos da esperança surgiram, representando a promessa em diferentes culturas e épocas. O arco-íris de Noé, a estrela que guiou os magos, ou mesmo o pão e o vinho em outras tradições, todos serviam como lembretes tangíveis de uma promessa maior. Rituais eram performados, histórias eram contadas e recontadas, tudo para manter viva a memória e a expectativa de que o prometido se cumpriria. No entanto, a jornada da promessa não foi sem seus desafios. Houve momentos históricos em que essa promessa parecia falhar, ou era questionada com veemência. O cativeiro babilônico, por exemplo, representou um período de profunda crise para o povo judeu. Longe de sua terra, com seu templo destruído, muitos se perguntavam: onde está a promessa de Deus agora? As perseguições sofridas por diversas comunidades religiosas ao longo da história também testaram a fé em uma promessa de proteção e salvação. Mas, surpreendentemente, em vez de desistir, muitas dessas comunidades reagiram com ainda mais fervor, interpretando esses desafios não como o fim da promessa, mas como testes de sua fé, ou como parte de um plano maior e incompreensível. A promessa e a filosofia também caminharam lado a lado, mesmo que nem sempre em harmonia. Pensadores e filósofos, desde os gregos antigos até os iluministas, debateram a natureza da esperança, da providência e do destino. Alguns viram a promessa divina como uma forma de controle social, outros como uma aspiração humana projetada no cosmos, mas muitos a reconheceram como uma força motriz para a moralidade e a busca por um propósito transcendente. A ideia de um reino vindouro ou de uma utopia idealizada, muitas vezes, tinha suas raízes em conceitos de promessas divinas ou cósmicas. Não se pode ignorar o impacto da promessa na arte e na cultura. Desde as pinturas rupestres que retratavam deuses e espíritos protetores, passando pelas grandes catedrais góticas que apontavam para o céu, até as sinfonias e poemas que celebravam a redenção e a esperança, a promessa divina inspirou algumas das mais grandiosas obras da humanidade. A literatura está repleta de narrativas de jornadas de fé e cumprimento de profecias, tornando-se parte integrante da expressão humana. A promessa não é apenas um conceito espiritual, mas uma lente através da qual a humanidade tem buscado entender seu lugar no universo e expressar seus mais profundos anseios. A evolução da compreensão da promessa é fascinante. Ao longo dos séculos, a interpretação da promessa se adaptou e se transformou, refletindo as mudanças nas sociedades e no conhecimento humano. O que antes era entendido de forma literal passou a ser visto metaforicamente. O que era restrito a um povo expandiu-se para a humanidade. No entanto, sua essência, a ideia de uma garantia divina de esperança, propósito e redenção, manteve sua relevância, ecoando através do tempo, como um testemunho da necessidade humana de acreditar em algo maior que si mesma, algo que transcenda as crises contemporâneas e a efemeridade da vida. No entanto, chegamos à era moderna, onde a sombra do ceticismo e da dúvida se alastra, criando uma crise da fé contemporânea. Em um mundo que valoriza a lógica e a evidência empírica acima de tudo, a crença em uma promessa divina, muitas vezes vista como intangível ou irracional, é constantemente desafiada. O espectador de hoje, bombardeado por informações e desinformação, questiona a validade de conceitos que parecem pertencer a um passado distante, em contraste com a tangibilidade dos caos-crises contemporâneas. Mas mesmo nesse cenário de descrença, a promessa divina encontra eco, transformando-se e adaptando-se às novas realidades. Não se trata de uma fé cega, mas de uma busca por significado que persiste. Existem inúmeros testemunhos de superação, mesmo que hipotéticos, que nos mostram a força da promessa em crises pessoais. Pessoas que enfrentaram doenças terminais, perdas devastadoras ou desastres naturais, encontraram na crença de uma promessa maior a força para seguir em frente. A história de uma mãe que, após perder o filho, encontrou consolo na esperança de um reencontro, ou de um sobrevivente de guerra que dedicou sua vida a ajudar outros,
motivado por uma promessa de paz futura, ilustram como essa crença pode ser um motor para a resiliência. Essas narrativas, embora não registradas em livros sagrados, são as escrituras vivas da promessa em ação, oferecendo um farol de esperança quando tudo parece escuro. A promessa não opera apenas no nível individual, ela se manifesta como uma força coletiva. Comunidades inteiras, confrontadas com adversidades, uniram-se e encontraram resiliência através da crença em uma promessa maior. Movimentos sociais por justiça e igualdade, por exemplo, muitas vezes são impulsionados por uma visão de um futuro prometido, onde a dignidade humana é universalmente reconhecida. Ações humanitárias em zonas de conflito ou desastre são frequentemente motivadas por uma promessa implícita de que a solidariedade pode reconstruir o que foi destruído, de que a luz pode prevalecer sobre as trevas. A voz da antiguidade, que falava de alianças e pactos, encontra sua ressonância moderna nas comunidades que se unem em nome de um bem maior, guiadas por uma esperança compartilhada. A promessa e a ciência, muitas vezes vistas como antagônicas, podem, na verdade, dialogar. Enquanto a ciência busca compreender o como do universo, a promessa divina pode oferecer um porquê, um sentido mais profundo para a existência. Muitos cientistas, embora imersos na racionalidade, não veem contradição entre suas descobertas e uma fé em algo que transcende o puramente material. A complexidade do cosmos, a precisão das leis físicas, a maravilha da vida. Tudo isso pode ser interpretado não como uma refutação, mas como uma manifestação da grandeza de uma promessa criadora e sustentadora. A promessa não se opõe ao conhecimento, mas pode enriquecê-lo, oferecendo uma dimensão de propósito que a ciência, por si só, não se propõe a explicar. Em última análise, o significado pessoal da promessa reside na forma como cada espectador a interpreta e a aplica em sua própria vida. Não é uma fórmula rígida, mas um convite à reflexão, à introspecção. É a busca por um propósito, por um sentido de pertencimento, por uma esperança que não seja facilmente abalada pelas turbulências do mundo. Para alguns, é a promessa de um paraíso vindouro. Para outros, é a garantia de que o amor e a compaixão triunfarão. Para muitos, é a certeza de que há um plano maior, mesmo que incompreensível. A promessa, portanto, vai além da crise imediata. Ela é um horizonte de esperança que transcende as dificuldades do presente, apontando para um futuro de renovação. Não é uma fuga da realidade, mas uma força que nos capacita a enfrentar o caos, crises contemporâneas, com coragem e otimismo. É a crença de que, apesar das aparências, a vida tem um propósito, que o sofrimento pode ser transformado e que a bondade, em última instância, prevalecerá. É a convicção de que, mesmo nas noites mais escuras, a estrela da promessa continua a brilhar, guiando-nos para um amanhã melhor. Nosso chamado à reflexão, portanto, é para que cada um de nós considere o papel da promessa em sua própria jornada. Em meio às incertezas do nosso tempo, onde encontramos nossa âncora? Onde buscamos a paz e o propósito? A promessa de Deus, em suas múltiplas manifestações e interpretações, oferece uma fonte inesgotável de inspiração e resiliência. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que há um plano maior e que, mesmo quando tudo parece desmoronar, a esperança divina permanece, um testemunho eterno da capacidade humana de sonhar, de acreditar e de persistir em busca de um futuro prometido. Que essa reflexão nos inspire a ver além da crise